Meus amigos e minhas amigas, você que está acompanhando aí o canal Assim Caminha a Humanidade com Denilson Douglas, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por você estar aqui. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, curta este vídeo também, isso é muito importante para nós. Eu quero dizer para você o seguinte: este segundo vídeo do canal Assim Caminha a Humanidade, ele traz um tema muito importante para todos nós, que é o seguinte: Bolsonaro inelegível, amém aos crentes. Isso mesmo. Meus amigos, todos nós sabemos que Jair Messias Bolsonaro, ele representava, e eu faço questão de colocar esse verbo no passado, ele representava a extrema direita, que se fazia representante da grande maioria dos militares, dos evangélicos e dos católicos do Brasil. Se bem que, mesmo que Jair Messias Bolsonaro tenha, na última quinta-feira, recebido um aval negativo para sua possível candidatura futura, né? Ele se tornou inelegível. Nós sabemos que o movimento bolsonarista não parou. Os especialistas, inclusive da direita e da esquerda, eles são unânimes em pensar e afirmar que o movimento bolsonarista não parou. Ele continua ativo no nosso país. Mesmo assim, nós sabemos que Bolsonaro está inelegível. E é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar nesse vídeo de hoje. Então, o discurso ideológico apresentado por Bolsonaro e por todos os seus apoiadores, de defesa da família tradicional, Deus e pátria, ele se esvai quando notamos o simples histórico do Jair Bolsonaro. Qual o histórico do Jair Bolsonaro? 3 mulheres, fala eivada de palavrões e o pior, discurso favorável a bandido bom, bandido morto. Vale lembrar que a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, ele fala com muita clareza e com muita ênfase de que Jesus perdoou aquele criminoso que se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus Cristo ali nos últimos momentos de vida. Quem nunca viu aquela passagem que fala em que Jesus Cristo perdoou o pecador que estava crucificado ao lado dele e disse assim, que hoje mesmo ele estaria consigo no paraíso. O grande problema é que o Messias que se apresentou como solução ao modelo de gestão dos antigos governos se chafurdou no mesmo lamaçal de corrupção que os governos anteriores. Sim, digo isso admitindo que os governos anteriores não foram perfeitos, isso a gente tem que admitir. Não adianta você, do outro lado, dizer que nós somos esquerdistas e que nós passamos pano para os erros dos governos do Partido dos Trabalhadores e de todos os seus aliados, certo? Nós sabemos que aqueles governos, eles cometeram diversos erros, mas o governo do Jair Bolsonaro, ele se chafurdou nos mesmos erros cometidos pelos antigos opositores. Então, houveram muitas falhas e houveram sim muitos eventos de corrupção. Olhe os exemplos aqui que nós separamos para você de corrupção do governo Bolsonaro. Temos que lembrar que os evangélicos que viram em Jair Messias Bolsonaro o grande salvador da pátria, e há rumores que os evangélicos também viram em Jair Messias Bolsonaro o grande Messias enviado pelo Deus judaico-cristão para endireitar os caminhos da política brasileira,
Parece que, na verdade, o Deus deles pensava diferente. Nós sabemos que hoje temos um presidente da República chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Então, será que o Deus judaico-cristão ele não pensava igual aos evangélicos? Em resposta a isso tudo, né, nós precisamos entender que a questão parece recostar sobre o apoio oferecido por Jair aos cristãos, sobretudo aos evangélicos, concedendo benefícios, apoio, inclusive apoio financeiro e tributário que angariou total apoio ao mito. Ou seja, o mito Jair Messias Bolsonaro apoiou os evangélicos, concedendo benefícios, concedendo recursos financeiros, concedendo isenções fiscais e tributárias. Em contrapartida, os evangélicos concederam o apoio do voto a Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho notícias, inclusive, de pessoas que receberam fortunas, verdadeiras fortunas vultuosas em troca de apoio, né? Eu falo de alguns cristãos, sobretudo pastores evangélicos, que se comprometeram em oferecer apoio de voto aos candidatos, não só o próprio Jair Bolsonaro, como aos candidatos que apoiaram Jair Bolsonaro em troca de apoio financeiro, ou seja, tudo envolve dinheiro. Agora fica a dica, né? Em resposta a tudo isso, né? A derrota de Jair Bolsonaro para o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ano passado, parece ter sido interpretada pelos evangélicos como uma vitória orquestrada pelo Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral, que teria permitido a fraude eleitoral que culminou com a derrota de Jair Messias Bolsonaro. Isso é um absurdo, né? Nós sabemos que essa justificativa de que houve fraude, de que houve problemas de confiabilidade das urnas, isso nada mais é do que um sintoma de inconformismo frente ao resultado das urnas. Agora, fica a pergunta, né? Clara e objetiva. Se Jair Messias Bolsonaro, ele era a saída mais indicada para o povo brasileiro, e segundo o próprio povo evangélico brasileiro, Deus teria parte na política da terra brasileira, indicando que Bolsonaro seria a solução para todas as mazelas que ainda assolam a população brasileira. Por que Jair Bolsonaro perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva? Fica a pergunta, né? Algumas pessoas dizem que a eleição não foi ganha, não foi ganhada, ela foi tomada. Mas se Deus é soberano, acima de todas as convenções humanas, acima de todos os desejos humanos, como é que Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições para presidente da República do nosso querido Brasil? Fica a pergunta que eu, particularmente, não consigo responder. Agora, eu quero perguntar mais a vocês. Seria Deus impotente frente à perfídia do Supremo Tribunal Eleitoral? Seria Deus influenciável ou maleável de acordo com a vontade dos homens de toga? Isso por si só já representa um grande absurdo, você não acha? Porque se Deus é maleável, Deus ele é moldável à vontade dos homens de toga, logo Deus não é soberano. O que é que você acha disso? O que é que você pensa com relação a isso? Porque é muito comum as pessoas assumirem que Deus, na verdade, ele foi nocauteado
pela deslealdade dos seres humanos. Eu já ouvi muitos evangélicos falarem que não foi uma vitória, na verdade foi uma tomada do poder. E aí o que é que acontece? Você me perdoe se eu estou sendo incoerente no que eu estou falando, né? Nessa minha colocação, já que já estamos no 6º mês, na verdade já estamos no 7º mês do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, é que agora, somente agora, é que eu ativei o meu canal, é por isso que eu estou falando isso. Eu queria ter falado antes, mas não houve condições. Então, na realidade, a política brasileira, estrangeira, local, regional, depende de homens, única e exclusivamente de homens, porque são homens governando homens. Eu vi pessoas cristãs decidindo por votar no pseudo-comunistas. Eu vi gente muito mais letrada votando nos outros postulantes que fizeram frente à oposição do capitão, adorado pelos mais apaixonados. Como é que se explica isso? Né? Se o problema, segundo muitas pessoas, diz respeito à falta de conhecimento teórico das pessoas. Eu vi pessoas muito mais letradas que eu, muito mais letradas do que muitas outras pessoas, inclusive até pessoas com curso superior, com pós-graduação, votarem simplesmente em Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas que votaram em outras opções, no primeiro turno, por exemplo, nas outras opções que tinha, né? Ciro Gomes, enfim. É interessante a gente entender que, na verdade, a política dos homens diz respeito aos homens e não a deuses, a verdadeiros complôs que as entidades celestiais elas arregimentam. De maneira alguma. Eu quero concluir esse vídeo com a seguinte afirmação. Meus amigos e minhas amigas, não vale a pena misturar questões de fé e religião com política. Imaginem vocês um país como o Brasil, aonde pessoas afirmam que o Brasil é do Senhor Jesus. Pessoas afirmam que o Brasil deve ser governado por pessoas que creem no Deus judaico-cristão. A realidade do Brasil é essa. O segundo censo de 2010, eu sei que são dados muito antigos, na minha pesquisa eu não consegui encontrar outros dados mais recentes. Mas, por exemplo, em 2010 foi verificado que pessoas sem religião no Brasil somam a importância de 15.335.510 pessoas, ou 510 pessoas. Pessoas agnósticas no Brasil somam a importância de 124.436 pessoas. Pessoas ateias no Brasil somam, segundo o censo de 2010, 615 pessoas e 96. 615 e 96 pessoas. Pessoas sem religião somam a importância de 14.595.979 pessoas. Pessoas budistas, 243.966 pessoas. Pessoas do candomblé, 167.300
363 pessoas. Católicos apostólicos romanos, 120.280.172 pessoas. Pessoas espíritas, 3.848.876 pessoas. Então, nós não podemos, os evangélicos correspondem a 42.275.440 pessoas. Nós não podemos, de maneira alguma, conceber um governo que visa apenas lidar com as demandas do povo evangélico. Até porque o povo brasileiro é composto de diversas expressões de fé e de descrença. Por favor, exclusivismo já basta no contexto da religião judaico-cristã. Viva a sua vida! Viva a sua vida livre de amarras da religião e livre de amarras da política. Às vezes, a política anda lado a lado com a grande maioria das religiões, porque a política almeja simplesmente representatividade. A política almeja simplesmente estar com a maioria. E a fé, ela se baseia em muitos contos, muitas histórias que não têm comprovação na prática da vida real. Então, fica aí a dica. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.